Fernanda, agora a gente vai falar de um problema que a gente tem certeza que muitos catarinenses estão passando, principalmente quem tem uma micro, uma pequena ou uma média empresa, que é, enfim, saber lidar com essa crise agora, né? Muitas pessoas já sendo demitidas, afastadas. Tem uma pesquisa que mostra que só na região da Grande Florianópolis, 2.500 pessoas já estão perdendo o emprego. É muita gente, Maria Estela. Pois é, então por causa da pandemia e com as empresas paralisadas, sem saber até quando tudo isso vai durar, muitos negócios podem falir, os funcionários podem ser demitidos. Eu vou conversar agora com o Daniel Keller, ele é consultor do Sebrae e vai conversar com a gente sobre alternativas, né, para sair dessa crise da melhor maneira possível, para tentar evitar essas demissões, né, Fernando? Daniel, bom dia para você, muito obrigada pela sua participação aqui no SBT Meio Dia. Bom dia, Marister. Bom dia a todo mundo que nos acompanha nesse momento. Daniel, a gente sabe que o Sebrae ele tá dando um grande apoio, né, aos empresários de pequenas, de médias empresas aí pelas redes sociais, pela internet, com cursos online, pelo site, no próprio Instagram. Eu gostaria que você desse um apoio para esses empresários que estão acompanhando a gente pelo SBT Meio Dia, que estão passando por essa crise, enfim, tentando achar alternativas para isso, né? Dá uma luz no fim do túnel aí pra gente, por favor. Perfeito, perfeito. É uma situação que pega absolutamente a todos nós, né? Como sociedade, como empresários, independente do porte. A gente já passou por outros momentos de transformações econômicas, mas um momento onde pega não só o Brasil, mas todo mundo, quem sabe seja uma grande novidade a gente enfrentar isso. Ao mesmo tempo que as pequenas e as médias empresas são as mais vulneráveis nesse momento, por outro lado, a gente também tem que olhar para uma outra ótica, que são sim as menores empresas que têm uma capacidade de se reinventar mais rápido. Então, a gente tem procurado provocar a reflexão de quem é um profissional autônomo, de quem é um empreendedor individual, dono de micro e pequena empresa, de que existem algumas estratégias para se definindo durante o período da crise, mas que essas estratégias devem estar totalmente alinhadas com o momento posterior, né? Porque a gente tem um momento agora agudo, né, de crise de saúde por consequência de crise econômica, de crise de mercado, mas que a gente já deve mirar no momento onde a gente sair para um momento novo, né? O mercado não deve voltar exatamente como era antes, o comportamento do consumidor tem se mostrado muito diferenciado, mas é importante sim que o empreendedor nesse momento se volte para dentro do seu negócio e comece a fazer algumas tarefas e lições de casa que, quem sabe, durante bastante tempo o próprio Sebrae orientava como diferenciais para o negócio e que, a partir desse momento, eles se tornaram grande necessidade de sobrevivência. Um exemplo de uma situação dessa é a tomada de decisão com base em informação, né? Como vocês acabaram de mencionar, a gente já tem um número muito grande de demissões, sabe, algumas outras vindo pela frente, mas logo na primeira semana, onde tudo começou a se mostrar trancado e parado, a gente começava a ouvir rumores de empresários, independente do porte ou do segmento, falando em demissões. E a primeira coisa que a gente perguntava era, bom, tu já fez um levantamento da informação de quanto vai ser o seu desencaixe financeiro? Quanto vai faltar no teu caixa, considerando um cenário pessimista, realista e otimista para os próximos 60 dias? Para que a empresa possa tomar uma decisão nesse momento que não comprometa a sua continuidade depois. Às vezes, em nome de a gente tentar salvar o momento agudo agora da crise, a gente pode comprometer a continuidade da empresa a hora que o mercado voltar a retomar, não da forma como a gente conhecia, mas numa dinâmica um pouco mais próxima da realidade que a gente estava acostumado. Agora, Daniel, tem muitos empresários que não conseguem visualizar em que momento vão conseguir ter toda essa retomada do trabalho. Enfim, a gente vê que muitas empresas estão optando, algumas que nunca trabalharam com a internet, agora estão tentando tornar esse serviço online, né, fazer a entrega online, enfim, deliveries. Isso tudo pode ser uma boa saída nesse momento, né? Perfeito. A digitalização vinha sendo pedida e vários anos, de uma forma ainda como diferencial, agora ela tem se mostrado uma grande alternativa, até porque ela é um emblema de um posicionamento que as empresas deveriam sempre ter, que é ir ao encontro do cliente. Mesmo antes da pandemia, mesmo antes de toda a crise que a gente passa, a gente já sempre orientava, a empresa deve fazer um esforço de ir ao encontro do cliente. Esperar que o cliente venha ao encontro da loja, do prestador de serviço, já não bastava mais. E agora a tecnologia tem sido um grande aliado.
E a gente tem percebido que empresas que durante muito tempo acabaram resistindo, né, em tomar algumas decisões, foram forçadas, obrigadas num curto espaço de tempo, a acionar esses mecanismos de tecnologia, de relacionamento, de contato com o cliente à distância. Então, isso é uma das coisas que também me leva a crer que todo esse momento que a gente está passando vai forçar e vai ajudar as empresas a se profissionalizarem um pouco mais. Então, enquanto a gente passa por isso, a gente também já está se preparando para o que vai vir depois. Também uma outra alternativa que a gente tem visto no mercado é a redução de salários. Para evitar a demissão de muitos funcionários agora, as empresas estão reduzindo os salários. Qual a sua recomendação, orientação nesse sentido, Daniel? No caso das empresas que têm a possibilidade dessa negociação de redução dos salários, eu acho que quando for de comum acordo entre as partes, o que a empresa deve sempre pensar muito bem é que existem vários tipos de mão de obra. Quando você tem uma mão de obra que é muito especializada e ela é difícil de recontratar depois, na mesma velocidade, com a mesma competência, é um dos casos essenciais que se equacione, né? E a gente está falando aqui da mão de obra, mas assim como tem muitas empresas equacionando e negociando com seus fornecedores, com outros prestadores de serviço, ou seja, todo mundo se voltando para dentro da empresa e tomando medidas que estão sob o nosso controle. A gente está submetido a várias situações que não estão no nosso controle. E não é recomendável que a gente só fique esperando isso tudo passar. Então, a gente toma essas medidas de negociação com os colaboradores, de redução de jornada, de trabalho em home office, que também é uma mudança cultural que tem invadido as empresas e com bons resultados em muitos casos. Mas a renegociação de salários com fornecedores, com outros prestadores de serviço, é sim uma necessidade. Eu só volto a frisar de que essas negociações de redução de salário, elas não podem ser simplesmente feitas porque todo mundo está fazendo. A gente tem que entender qual é a realidade da minha situação, com base em números, com base em informação. Porque senão a gente faz uma negociação de curto prazo e lá na frente descobre que essa negociação precisaria ser estendida. Ou o contrário, né? A gente faz uma coisa pensando em 5, 6 meses, quando na verdade a gente só precisaria disso numa situação pontual nos próximos 60. Nenhum de nós tem clareza sobre qual é o momento da retomada. Mas a gente tem insistido bastante de que todas as decisões tomadas nesse momento, a gente procure evitar um pouquinho a emoção do medo, da ansiedade, do certo desespero que se abateu sobre várias empresas. É completamente entendível, né, esse desespero, mas quem sabe já seja o momento de a gente racionalizar um pouquinho mais e tomar decisões com base em informações, em fatos, para que a gente não comprometa a continuidade do negócio depois. Daniel, uma outra dúvida que chegou aqui para a gente é com relação aos empréstimos, né? Tem muitas oportunidades aparecendo e é um dinheiro talvez necessário para muitas pequenas, médias empresas nesse momento. Existe alguma orientação, algum cuidado que os funcionários, os empresários devem ter sobre os empréstimos? Perfeito, é um ponto bastante relevante, até porque quando a gente tem situações dessa de fenômenos externos, é comum que exista uma reação econômica de todo o sistema financeiro, o sistema bancário, disponibilizando o crédito. Como em situações convencionais, o crédito pode ser um grande parceiro ou pode ser um grande vilão. E isso vai depender de como a gente entende a necessidade dele. Para que eu preciso de um crédito? Existe crédito para cobertura de folha de pagamento, crédito para suportar pagamento de fornecedores, crédito para capital de giro, o que é muito importante. Havendo a disponibilidade de um recurso, que a gente pense muito bem em dois aspectos. Aonde eu vou investir nele para que ele seja um recurso que garanta a continuidade do meu negócio e lembrar que com carência ou sem carência, em algum momento esse custo do financiamento passa a incorporar o custo da empresa durante um determinado tempo. Esse é mais um dos motivos de que o cuidado que nós devemos ter em tomar essas decisões de curto prazo, porque a gente pode tentar salvar agora 60, 90 dias e complicar a situação lá na frente. Então, o crédito é um grande parceiro nesse momento e existem linhas, diversas fontes, aí certamente vão surgir outras iniciativas, tanto do ponto de vista de política de governo, como de política das instituições financeiras, mas que a gente tem uma racionalidade muito grande na tomada do crédito. O crédito que deveria ser utilizado para, como a gente fala popularmente, tapar um furo, se ele for utilizado para qualquer outra medida, ele vai custar muito caro para o empreendedor, não só nesse momento, mas logo ali na frente. Tá certo, Daniel. Para a gente finalizar aqui, então, como os empresários podem entrar em contato com o Sebrae para ter mais informações sobre esses cursos, para ter esse atendimento mesmo, isso que você está fazendo aqui com a gente agora? Tem site, tem telefone também, né? O Sebrae tem uma série de canais de
né, em cada região de Santa Catarina, em cada cidade, com um ponto de apoio, um ponto de atendimento, mas eu acredito que as pessoas podem acessar o sebrae.sc/corona ou coronavírus, depois a gente só confirma essa informação, porque ali foi centralizado o portal com todas as informações que o empreendedor, em diferentes estágios, ele pode acessar a plataforma de soluções que o Sebrae tem disponível hoje. Obrigada, viu, Daniel, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui no SBT Meio Dia. Obrigado, um abraço para todos vocês. Tá aí, né, Fernando? Tem uma luz no fim do túnel, né? Se procurar ajuda, enfim, souber lidar, a gente espera, né? E não tenha vergonha não, procure o Sebrae aí da sua região. Nosso entrevistado acabou de falar, tem pontos espalhados por todo o estado. Olha aí, o telefone está na tela, você pode procurar, não tenha vergonha, tem solução sim, para você economizar melhor, planejar melhor as suas contas, seus investimentos, não é mesmo, Maria? Usar a criatividade para sair, infelizmente, desse buraco que a gente está entrando. Pois é, evitar muitas vezes da empresa ter que fechar as portas, né, Fernando? Às vezes demitir aquele funcionário tão bom, tem a redução de salário, uma boa conversa para tentar resolver, tentar sair disso da melhor maneira possível.